Eu tenho visto alguns comentários por aí dizendo que o Bolsonaro venceu essa disputa com o STF. E na verdade, não. Bolsonaro não venceu absolutamente nada. Ele pode ter tido aí supostas conquistas, mas quando você coloca em perspectiva, elas não se sustentam, porque os pontos negativos dessa ação do Bolsonaro são muito maiores do que essas supostas conquistas, que eu vou apresentar primeiro as conquistas, depois o meu ponto de vista, para mostrar como essa ação do Bolsonaro foi simplesmente destruidora para ele. Mas eu quero saber a sua opinião, você vai colocar aí nos comentários. Você acha que essa jogada do Bolsonaro com o STF e o Daniel Silveira foi uma jogada positiva para ele ou foi negativa? Seu comentário é muito importante para a nossa comunidade de reflexão. Coloque aí nos comentários e também deixe o seu like para o canal. E eu ainda estou aqui no meu cárcere, voltarei para um ambiente propício daqui a alguns dias. Mas vocês ficaram sabendo, o Bolsonaro decretou perdão para o Daniel Silveira após ele ser condenado no STF, já falei tudo isso para vocês, vou deixar o link aqui no card para que você possa ver. E alguns analistas começaram a dizer que o Bolsonaro ele venceu essa disputa no STF. Primeiro porque o Bolsonaro não teria nenhum apreço pelo Daniel Silveira e usou o Daniel como um instrumento de engajamento nas redes sociais para criar likes, cliques, compartilhamentos. O que nós já tínhamos falado aqui desde o primeiro dia, obviamente, com vocês, se vocês sabem que eu sou incrível. Mas depois teve uma outra análise que foi falado o seguinte, olha, se o STF revogar o decreto do Bolsonaro, o Bolsonaro vai poder falar que ele está sendo perseguido, que é a ditadura do judiciário, e aí ele vai conseguir vencer. Se o Bolsonaro impuser o decreto e o STF não revogar, vai mostrar que o Bolsonaro ele é um machão, que ele conseguiu peitar o STF. Tá bom, esses dois pontos de vista podem até ser verdade, mas eu atribuo isso a supostas vitórias pelo seguinte, quem que vai se sensibilizar com essas situações ou com essas supostas vitórias para o Bolsonaro? Ninguém. Somente os velhos gado de Bolsonaro, os velhos aliados de Bolsonaro, os mesmos. São esses gados, são esses aliados que querem ver o Bolsonaro peitando a instituição. São esses aliados que querem o Bolsonaro machão, viril, que vocês sabem que não existe. Então o Bolsonaro, ao fazer essa jogada para a internet, utilizando o Daniel Silveira e peitando o STF, ele está pregando para convertido. E é como nós estamos falando aqui no canal desde fevereiro, Bolsonaro não traz nenhum voto a mais. Ele vai perder, porque para ganhar o pleito, ele precisa não somente reconquistar os votos que ele perdeu, como ele tem feito, crescendo em cima dos dissidentes Sérgio Moro, mas ganhar votos perante o Lula. E isso ele não está conseguindo fazer. E o Guilherme Amado, do Metrópolis, fez um texto hoje falando exatamente isso que nós estamos falando no canal já há alguns meses. Então ele não consegue, essa ação do Bolsonaro, essa atitude do Bolsonaro não traz votos a ele. Na verdade, apenas retira apoio porque ele joga tudo isso para um caos institucional e dá a vitória para o Lula de presente, como eu já falei aqui e você pode acompanhar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não perca tempo, pessoal. Se inscreva no canal. Você está perdendo tempo se você não for inscrito no canal. Agora, toda essa ação, ela foi festejada, obviamente, pelos militares. Ah, porque os militares eles estão preocupados com o Daniel Silveira? Porque os militares não gostam do judiciário? Claro que não. Claro que não, não vamos cair nessa. É que os militares, até na semana passada, até antes do julgamento do Daniel Silveira, tava tendo todo aquele imbróglio que a internet apelidou lá de kit gay dos militares, né? Porque azulzinho, pode falar o nome, azulzinho, prótese 25 cm, e depois gel lubrificante, leite condensado, picanha e cerveja. Pô, era a farofa da GK, né? Então assim, tava uma pressão grande em cima dos militares, eles estavam desmoralizados, o Augusto Heleno estava espumando, aí teve aquele problema todo dele ter vazado, dele ter soltado a lista dos pastores que se encontraram com o Bolsonaro, eles estavam tendo uma guerra, uma disputa entre os militares e o Centrão, e a gente acompanhou tudo isso aqui no canal, vou deixar também o link aqui para que você possa acompanhar. Com essa história do Daniel Silveira, o perdão e o STF, saiu um pouco o foco dos militares, né? E a organização que está sendo desprestigiada porque o Bolsonaro humilha os militares diariamente, saiu o foco do noticiário e agora o foco é Carnaval e também o Daniel Silveira. Mas isso não faz com que o Bolsonaro vença, pessoal, ou ganhe essa disputa com o STF. Porque o que vai acontecer? O STF é muito inteligente. O pessoal para chegar lá, a não ser que tenha um Bolsonaro nesse processo para colocar um Cássio Nunes ou um André Mendonça, são pessoas capacitadas. Então o que eles vão fazer para resolver esse imbróglio com o Bolsonaro? O Bolsonaro, ele, como eu falei, ele não se importa com o Daniel Silveira. E a principal, como posso dizer, o principal ponto que mostra que ele não se importa foi ele não ter esperado para o julgamento ter sido encerrado. Ao dar o perdão antes mesmo do julgamento terminar, tendo ainda cabendo recursos, o Bolsonaro ele quis jogar para a galera sem se importar com o Daniel Silveira.
Então esse problema do Bolsonaro, essa ação do Bolsonaro, ela não tem respaldo legal. Então o STF pode simplesmente revogar esse decreto do Bolsonaro com base na legalidade. Olha, você fez fora de hora. Se você fizesse depois, poderia até ser, mas você fez fora de hora, então nós vamos revogar aqui o seu decreto. Então esse aí já é o primeiro problema. Mas aí você vai falar, mas aí o Bolsonaro já conseguiu o que ele queria, que era atiçar as redes sociais. Tá bom, beleza. Mas aí tem um segundo problema. O Bolsonaro tem muitos aliados que serão condenados e estão condenados. Um deles é o nosso queridíssimo Bob, o Roberto Jefferson, o Bob Jeff. O Bob Jeff, segundo o jornal O Globo, já está crescendo os seus olhinhos para receber o perdão do Bolsonaro também, caso ele seja condenado pelo STF. O Bob Jeff está sendo julgado, só que o Cássio Nunes ele pediu vistas no julgamento. Ele pediu vistas, mas é bem provável que o Bob Jeff vai ser condenado. E aí, o que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai começar a distribuir indultos para todos os seus aliados? Vai distribuir perdão individual para todos os aliados? Se ele começar a fazer isso, se ele começar a iniciar esse processo, ele de fato transforma o país numa verdadeira republiqueta. E ele cria um caos institucional ainda maior do que foi feito com o Daniel Silveira. Porque todo mundo entendeu que essa situação do Daniel Silveira foi uma afronta de Bolsonaro aos ministros do STF para demonstrar força. Porque depois de 4 anos, e o nosso canal falando isso há 4 anos, por isso você tem que se inscrever no canal, todo mundo já entendeu que o Bolsonaro ele é um arruaceiro, ele é um baderneiro, ele só faz isso para causar o auê. Finalmente a imprensa tradicional percebeu que nós estamos falando aqui, junto com vocês, há muito tempo. Então todo mundo percebeu. Agora, se ele começar a fazer novamente esses indultos, esses perdões, aí a situação fica mais séria para o lado dele. Então como que ele vai resolver todo esse imbróglio com os aliados? Vai dar perdão para todo mundo? Não vai dar? Então aí ele tem um problema. Porque se ele der perdão para todo mundo, aí a situação dele jurídica piora. A situação institucional do país. Se ele não der, desagrado aos aliados. E aí tem um terceiro ponto de derrota do Bolsonaro. Ele está afrontando tanto as instituições, mas tanto, que ele vai acabar sofrendo represálias quando ele perder a eleição. E ele já perdeu, como nós estamos falando há muito tempo. Quando o Bolsonaro deixar de ser presidente, vai haver uma revolta, entre aspas, né? Uma represália institucional contra ele pesadíssima. E como o Bolsonaro é um ser completamente grotesco, que ninguém gosta, as pessoas estão lá com ele por conveniência. Ele não vai ter nenhum tipo de proteção, a não ser o próprio gado dele. E ele sabe disso, por isso que ele fica ativando o gado. Agora, algumas pessoas estão falando sobre possibilidade de impeachment, porque ele cometeu o crime de responsabilidade. Eu não quero ser alguém para desmobilizar vocês. O movimento para o impeachment seria um movimento importante, para acabar de vez com esses rompantes, essa destruição republicana, mas existe o Arthur Lira que ele vai matar no peito e vai proteger o Bolsonaro. Tá? Então, o impeachment, por mais que passe pelo crime de responsabilidade, isso dificilmente vai sair do papel, dificilmente vai ser desengavetado, o que é uma pena, ainda mais em ano eleitoral. O Lira está sentado em cima, tem um orçamento secreto, então isso dificilmente vai acontecer, e o Bolsonaro já pensou a respeito dessa possibilidade do impeachment, e ele tem a proteção do Arthur Lira, está tranquilo com relação a isso. Agora, tem uma questão que eu tenho visto também, e aí de modo equivocado, as pessoas estão dizendo que essa jogada do Bolsonaro foi um golpe que ele deu. E não, pessoal, não foi um golpe. Por mais que as pessoas queiram falar, por desconhecer conceito, não foi um golpe. Então, se você estiver discutindo com alguém, com algum bolsonarista, e você falar que foi golpe, você está errado e vai levar uma lapada do bolsonarista. Por quê? Golpe, pessoal, é algo que existe para fora da Constituição, para além das 4 linhas. E essa jogada com o Daniel Silveira foi uma jogada que o Bolsonaro fez dentro das 4 linhas. Ele tem essa prerrogativa de dar esse tipo de perdão. Ah, mas nunca foi dado perdão individual, mas estava dentro da Constituição. Então isso não é golpe. Bolsonaro usou um artifício legal para bagunçar os poderes da República. Então tome muito cuidado na hora de você discutir, não caia nessa história que foi um golpe. Não, Bolsonaro agiu dentro da Constituição ao fazer isso. E é por conta desse motivo de ter sido dentro da Constituição que é tão perigoso. Porque usando a Constituição, Bolsonaro bagunçou todo o país e pode bagunçar ainda mais. E aí, ao bagunçar tudo, como eu já falei pra você, Bolsonaro entrega a vitória nas mãos do Lula, coloca no colo do Lula, porque Lula e Alckmin, eles são muito mais republicanos, na verdade eles são republicanos, diferente do Bolsonaro. Eles não pregam a destruição dos poderes. Lula e Alckmin, eles pregam a estabilidade, o que Bolsonaro simplesmente não faz. Por isso que quando eu coloco em perspectiva os pontos negativos, as consequências negativas, pressão de apoiadores, tensão institucional, represália jurídica, e eu vejo
que ele ganhou com isso? Incitação de rede social? Pregando para convertido? Particularmente, a não ser que tragam, vocês são muito espertos, muito melhores do que a mídia tradicional, coloquem aí nos comentários algo que possa me convencer de que o Bolsonaro venceu. Mas até o momento, eu não vejo nada disso.